E eu quero te convidar então ao texto que nós vamos refletir nessa tarde, Lucas capítulo 10, versos 1 e 4. Se você tem sua Bíblia, mesmo que esteja sendo projetado, eu te convido a abrir, é um bom exercício. Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 1 e verso 4. Diz assim o texto. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Verso 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem a ninguém pelo caminho. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, nessa tarde nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações, de uma maneira personalizada a cada um de nós. Queremos sair daqui transformados e cremos que não é por um mero discurso, mas é pelo poder transformador da Tua Palavra, através do toque do Teu Espírito em nós. Assim nós oramos, para que todos sejamos tocados e transformados nessa tarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos que pensar que a nossa vida é uma grande viagem. Por isso o título da mensagem nessa tarde é Dicas de Viagem. Dicas de viagem me lembra canal do YouTube, blog, porque quando a gente vai viajar, a gente normalmente quer uma dica para saber onde eu tenho que ir, que roupa eu tenho que estar vestido, o calçado adequado. Para que eu tenha uma boa viagem, eu preciso seguir dicas. E eu normalmente me frustro quando eu vou simplesmente. Eu admiro aqueles que saem na cara e na coragem, com uma mochila nas costas e meio que sem planejamento, mas existe um risco muito grande de não ter sucesso. E eu penso que com a nossa vida a gente não pode ficar brincando, porque a gente não tem muita chance, a gente só tem uma chance de acertar. Então não tem por que eu brincar com algo, eu preciso aproveitar as dicas que o próprio Jesus me dá em vários pontos da palavra e, sobretudo, nós vamos ver algumas dicas aqui nesse texto. Como eu disse, a nossa vida é uma grande viagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele vai dizer que a nossa cidadania não está aqui, ela está nos céus. Então, se a nossa cidadania não é daqui, nós estamos numa viagem para um local diferente, para um local melhor do que isso que nós temos passado aqui. Estamos todos nós em uma viagem, é a maneira como nós vamos viajar, aquilo que nós vamos carregar, para onde nós vamos, os caminhos que vamos tomar, tudo isso deve depender do Senhor em nossas vidas. Se depender de mim, pode dar errado. Eu lembro quando nós fomos visitar, no ano passado, fomos visitar a Estátua da Liberdade, aqui bem perto, né? Uma viagem que você faz de carro daqui. E naquele dia, então, eu não me planejei bem, mas a culpa foi somente minha. Eu não olhei o tempo adequadamente, não calculei bem e foi um dia meio complicado para mim, de fato. Porque eu botei aquele meu casaquinho ali, que não era nem um casaco, era um corta-vento, né? Então, assim, não olhei o tempo, vi que estava mais ou menos, saímos. E aí, quando chega naquela primeira fila ali para pegar o barquinho, já estava chuviscando, aquela chuvinha de vento. Não era chuva torrencial, mas aí dá aquela chuva de vento, o meu casaquinho ali já foi embora, porque ele já estava molhado. E aí começou a ventar. Então, juntou o casaquinho molhado, você não tinha opção e estava ventando, a viagem começou a ficar ruim, mas ficou ruim de uma tal forma que eu passei o tempo todo reclamando. E se você tem dúvida de que eu sou capaz de reclamar, pergunta para minha esposa, porque ela fala o quanto eu reclamei naquele dia. E aí eu estava ali no barquinho pensando, olha, quando chegar lá, na ilha, todo ponto turístico aqui tem uma loja que vende caneca, vende chaveiro, vende imã de geladeira e vende casaco. Vou comprar um casaco. Você acredita que não tinha casaco, não tinha um moletom naquele dia? E a minha viagem, então, por falta de observação, por eu não estar preparado, ela foi difícil. O meu passeio foi complicado, assim é nas nossas vidas. Às vezes nós não nos preparamos adequadamente. Às vezes nós não olhamos para o que Jesus ensina para nós e começamos a viver simplesmente tentando dar o nosso jeito, e aí a gente começa a se deparar com situações que são fora ou que estão fora do nosso controle. Mas a Bíblia, ela nos prepara para essa grande jornada, para essa grande viagem que nós fazemos. E no texto que nós lemos em Lucas aqui, Jesus ele está colocando seus discípulos em uma viagem. E olha que de viagem Jesus entendia.
Jesus, ele nasce em meio a uma viagem. Seus pais estão indo a Belém para um recenseamento. Ainda pequeno, ele tem que fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Quando Herodes morre, ele volta para a terra de Israel. Dali ele vai para a Galileia. Uma vez por ano, a família de Jesus ia a Jerusalém, onde nós temos aquele texto de Jesus com 12 anos, ele discutindo a palavra com os mestres ali do templo. Jesus entendia de viagem, o seu ministério era um ministério itinerante. Então ele sabia como se preparar, ele sabia como proceder em certos momentos. Mas é interessante que esse texto que nós lemos aqui em Lucas não é simplesmente um conselho ou conselhos que Jesus está dando com a sua experiência. Jesus ele está enviando aqueles discípulos de uma maneira comissionada. Há um diferencial aqui. Ele não está simplesmente dando conselhos de viagem baseados naquilo que ele viveu ao longo do tempo, mas ele está comissionando. Por isso esses conselhos aqui são muito preciosos. Essas dicas que Jesus dá sobre como proceder são muito preciosas. Então aqui nós chegamos diante de um problema. Muitas pessoas olham para a palavra de Deus, olham para a Bíblia Sagrada, olham para os ditos de Jesus e entendem assim, olha, aqui tem conselhos muito bons. E está certo, aqui tem conselhos muito bons na palavra de Deus, mas não deixam que essa palavra, através de um poder transformador do Evangelho, toque as suas vidas. Fazem como um livro, passam a tratar como um livro de conselhos apenas, e não como um livro que tem a possibilidade de transformar, porque não deixaram que essas verdades transformadoras do Evangelho, ou que a verdade transformadora do Evangelho, que é Jesus, entre em suas vidas. E aí fica de vez em quando tirando um conselho aqui, hoje eu não vou querer não. Amanhã eu passo aqui, lembra da caixinha de promessas? Lembra? Fala a verdade. Tem gente que tem isso, é bom ter promessas, mas tem gente que não está preparado para ler a palavra como um todo, para ouvir o que ela realmente tem a dizer para cada um de nós. Então, olhando para o texto mais uma vez, o verso que nós lemos diz assim: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. A primeira dica de viagem nessa tarde é: não viaje sozinho. Não viaje sozinho. Viajar acompanhado é muito melhor. Tem vários aspectos que envolvem o viajar acompanhado. Viajar acompanhado me traz um aspecto de segurança, porque são dois caminhando juntos. Às vezes você vai num local que você não conhece bem, sempre tem um que está mais atento. Então, o aspecto da atenção, alguém está mais preocupado com os detalhes, não esquece isso aí não. Porque sempre no grupo de viagem, sempre tem um que esquece das coisas, sempre tem um mais animado, sempre tem um que não queria estar ali, não é verdade? Mas a gente não deve, a Bíblia está nos ensinando que nós não devemos viajar sozinhos. Nós temos que viajar, aqui no texto, ele colocou Jesus 2 a 2. É preciso ter um companheiro, porque isso, em algum momento, um vai animar. Sabe quando bate aquele desânimo? Todo mundo saiu, aí chegou, hoje a gente está cansado, vamos ficar todo mundo em casa. Aí sempre tem um que está animado. Não, a gente veio aqui para fazer isso, a gente vai lá e anima, e aí a viagem prossegue. E também para compartilhar perrengue. Você lembra de uma viagem que você pôde compartilhar algum perrengue com alguém? Lembra? Tem viagem que você só viveu o perrengue, e aí é brabo, mas quando você compartilha isso, quando você compartilha as situações difíceis, um ajuda o outro. É muito importante, então, nós termos alguém de confiança, um companheiro, para que eu possa falar com ele sobre as minhas alegrias, sobre as minhas tristezas, sobre as minhas vitórias, sobre as minhas derrotas. Porque viagem de Instagram só tem sucesso, não é verdade? Ninguém passa chuva. Se você for olhar lá, você vai ver a foto minha na estátua. Mas você não sabe como eu estava me sentindo ali naquele momento. E esse é o grande problema, nós somos iludidos pelas imagens que o mundo nos coloca, achando que a nossa trajetória, ou a trajetória daqueles que estão próximos de nós, ela tem que ser perfeita. E não é. Não é. Eu preciso ter alguém para caminhar junto comigo, porque se eu entrar numa de ser autossuficiente, eu vou começar a esconder comigo mesmo as minhas mazelas, os meus defeitos. A autossuficiência me leva a esconder em mim mesmo, ou comigo mesmo, aquilo que não é bom.
Ninguém foi chamado para carreira solo. A gente foi chamado para compartilhar. É preciso ter alguém, então, a quem eu possa prestar contas. Isso é muito interessante. Quando eu caminho com alguém, eu tenho alguém a quem prestar contas. Se eu vou viajar com alguém, se eu traço um plano, alguém vai me cobrar daquilo que eu tenho que fazer. E assim tem que ser a nossa vida. Eu tenho que aprender a prestar contas. Mas é difícil. Prestar contas a alguém é reconhecer assim, olha, isso eu planejei e não deu certo. Ou eu estou com algo ruim acontecendo comigo. A gente só quer mostrar que estamos bem. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque se tem melhor paga do seu salário. É melhor a gente ter alguém para dividir, é melhor termos um companheiro, alguém para compartilhar, alguém para nós prestarmos conta mutuamente, alguém para nos animar e para que nós também possamos animar essa pessoa. Não podemos ser e não devemos ser indivíduos solitários, temos que buscar ter amigos. Amigos de qualidade, amigos de confiança. Provérbios capítulo 18, verso 1, a parte A, diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Na viagem da vida, e aqui a gente já começa a transicionar para o segundo ponto, na viagem da vida eu não posso dar uma de solitário e ficar buscando somente o meu próprio interesse, porque é preciso que eu reconheça que há alguém capaz de fazer um plano de viagem melhor do que o meu. Jesus, ele tem o melhor plano de viagem do que eu possa fazer. Então, a primeira dica foi não viaje sozinho. Segunda dica de viagem nessa tarde, siga o roteiro de Jesus para a sua viagem. Ainda no verso 1 de Lucas 10, diz que ele os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus envia os seus discípulos à frente dele para onde ele iria depois. Irmãos, tudo que nós planejamos, tudo que nós pensamos em fazer, tudo que nós estamos colocando como um projeto para nós, tem que ser submetido ao plano de Jesus para nós. Ele deve controlar o GPS da nossa vida. Ele deve ser esse GPS. Jesus, ele tem um plano que é perfeito. Então, quando eu tento me virar sozinho, eu posso fracassar. Hoje eu vou falar sobre viagem, eu quero usar outra ilustração de viagem. Fomos à Disney. Muito legal. Eu gostei. E a minha esposa, muito melhor do que eu, ela fez um planejamento excelente. Mulher de excelência. Ela planejou exatamente a data mais apropriada do ano, ela sabia onde nós íamos ficar, ela planejou os custos, os tempos da viagem, os parques, olhou sobre os brinquedos, e então nós saímos daqui com um roteiro muito detalhado, de modo que quando chegou lá, a gente acordava, tomava café, hoje nós vamos em tal lugar, a gente vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, se sobrar tempo a gente vai aqui, ou seja, tudo que era importante nós fizemos. Quem vai para lá, e talvez seja esse o caso de alguém aqui, quem vai para lá sem um planejamento, perde um tempo danado. Aí chega na hora e fala assim, para onde que eu vou agora? Aí vê tanta opção que não sabe, aí entra numa fila que demora 2 horas, porque não planejou. E se não tivesse havido aquele planejamento, essa viagem teria sido frustrada. Mas foi uma viagem muito boa, porque houve um excelente planejamento, ressalto, que foi da minha esposa, não foi meu. Houve um excelente planejamento. Mas nós precisamos, então, de um roteiro para a nossa viagem. O melhor roteiro para a nossa viagem é Jesus quem faz. Ele tem um planejamento excelente. Jeremias 29, 11, o texto muito conhecido, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança para o futuro. Eu estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional, mas se esse texto tivesse sido escrito na DVI, na Davi Versão Internacional, Deus estaria dizendo assim,
Nessa parte que ele diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus estaria dizendo assim, quem sabe sou eu. Quem sabe sou eu. Ah, mas eu quero ir em tal lugar. Quem sabe sou eu. Às vezes a gente tenta fazer as coisas de uma forma que é necessário que alguém vire para nós e fale assim, ó, quem sabe sou eu. Você não sabe. Você não sabe direito nem o que é melhor para você. Entregar a vida a Jesus, deixar que Ele planeje a viagem da nossa vida, deixar que Ele nos leve aonde Ele quer, é reconhecer que quem sabe é Ele, e que eu não sei nada. Porque mais uma vez eu friso, se eu fico pensando que eu sei alguma coisa, estou fadado ao fracasso. Jesus, cuida da direção, do projeto aqui, desse roteiro da minha viagem. E é uma coisa muito interessante nesse texto ainda de Lucas, volta para Lucas 10, verso 1, quando ele diz assim, que ele enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele, Jesus, estava prestes a ir. Irmão, isso aqui é fantástico. Jesus envia os seus discípulos não numa viagem de lazer. Jesus envia não numa viagem a trabalho, mas Jesus envia os seus discípulos numa viagem diplomática. Porque era ele que ia depois. Ele dá autoridade para aquele pessoal e fala assim, ó, vocês vão na frente. E você sabe que o diplomata ele tem certas prerrogativas que são diferentes. Faz sentido, então, quando eu olho para o texto do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 20 da sua carta, que diz assim, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Cristo por nós rogasse. É Cristo nos enviando, é Cristo falando através de nós, mas eu preciso deixar que Ele guie o roteiro da minha vida, para que isso seja uma verdade. Então, o segundo conselho foi, siga o roteiro de Jesus para a sua viagem. A terceira dica de viagem nessa tarde, retire o excesso de peso da bagagem. Viajar com peso a mais ou com sobrepeso nunca é bom. Sobrepeso é uma palavra que assusta alguns, né? Mas isso nunca é bom. O texto diz assim no verso 4 de Lucas, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. A bolsa aqui ela está apontando para o dinheiro, o saco de viagem, ou em algumas versões, o alforge, ele está apontando para a provisão, e a sandália para a segurança, aquela coisa que te dá segurança onde você pisa. E Jesus aqui, ele não está dizendo isso para os seus discípulos, eu comecei falando que ele tinha experiência de viagem, mas ele não está dizendo para os seus discípulos serem inconsequentes, ele não está dizendo assim, olha, vai dar certo, alguma coisa vai acontecer. Não, Jesus não está ensinando aqui a não planejar, mas ele está dizendo assim, ó, retire tudo que é excesso de peso, confie em mim e tudo será provido. Irmãos, nós precisamos retirar pesos extras que carregamos. Essa semana eu fui trabalhar com a minha mochila, cheguei lá, uma pessoa me deu um embrulhozinho bem pequeno, que era menor do que o meu punho, assim, fechado. Um embrulhozinho pequeno. Mas ele era, o que tinha ali dentro era de um material bem pesado, era um metal, era algo, assim, consideravelmente pesado. Eu botei dentro da mochila, a mochila passou o dia do meu lado, na hora de ir embora, fui para casa. Cheguei em casa, botei a mochila no chão. No dia seguinte, que eu nem peguei na mochila, no dia seguinte eu peguei a mochila e olhei assim e falei, caramba, está pesada. E aí eu abri, né, na minha inocência, para não dizer ignorância, mas tudo bem, eu abri e olhei assim, pô, não tem computador, não estou levando nada extra. Falei, deve ser o peso dela mesmo. Nem lembrei, botei nas costas e fui embora. Passei um dia carregando um peso extra totalmente desnecessário. Somente à noite, quando voltei em casa, que eu lembrei, porque eu precisei daquilo que me foi dado, eu falei, está na mochila. Totalmente desnecessário. Um peso extra, e às vezes nós caminhamos em nossas vidas com vários pesos extras que Jesus nunca pediu para nós carregarmos. Coisas que são desnecessárias, que nós colocamos nas nossas costas, e o peso extra, então, ele diminui a autonomia da nossa viagem. O peso extra, ele nos coloca numa situação de provável cansaço com mais facilidade.
O peso extra ele pode nos deixar doente. Faz sentido para você? Tudo que é extra, tudo que Jesus não pediu para nós carregarmos, eu tenho que deixar, tirar da minha viagem, confiar que Ele provê tudo que é principal, tudo que é necessário para mim. Mas quais são esses pesos extras que nós carregamos? Ansiedade, inquietação. Mateus 6, verso 27 e verso 30. Quem de vocês, por mais que se preocupe, preste atenção, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Meu irmão, por mais que você se preocupe, tem coisa que você não vai resolver. Preocupação não adianta. Ah, Davi, então a gente tem que viver de maneira desregrada, inconsequente. Não, não é isso. Mas a gente tem que aprender a viver colocando as coisas nas mãos de Deus, crendo que Ele provê. O verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Deus cuida dessas árvores. Deus cuida da natureza. Você já viu essas árvores, como é que elas estão quase sem folhas nessa época? Daqui a pouco vai ficar tudo cinza, não é verdade? Mas Deus está cuidando, tem vida ali. No tempo certo vai florescer. Deus cuida. Há coisas em nossas vidas que não aconteceram porque não é o tempo certo ainda. Deus está cuidando de nós quando nós nos colocamos debaixo dos planos dEle. Pecado é outro peso extra que às vezes estamos carregando. Pecado precisa ser confessado, pecado precisa ser colocado aos pés da cruz. Não devemos caminhar levando peso que Jesus já tomou lá na cruz. Sentimentos ruins, inveja, egoísmo, tristezas, hostilidade, desespero, frustração, ciúme. Tudo isso são coisas ruins que às vezes a gente está levando. Falta de perdão. Isso aí tem um peso danado, né? É um peso complicado. Às vezes estamos levando falta de perdão, não queremos reatar relacionamentos. Isso causa um tormento interno que nos atrapalha tanto. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, presta atenção, tem gente torcendo, tem gente testemunhando, tem gente torcendo por nós. Aqui, ó. Vocês estão rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na viagem da nossa vida, ou nessa corrida do nosso dia a dia, nós temos que livrar-nos do pecado, livrarmos daquilo que está nos atrapalhando, para que nós possamos correr leves, para que nós possamos viajar leves, para que nós possamos ter êxito nessa corrida que nos é proposta. Precisamos retirar todo esse excesso de coisas que Jesus não pediu para nós guardarmos, para nós carregarmos. Eu ainda não vou terminar agora não, ainda falta mais um ponto, mas eu queria fazer uma oração agora. Se você identifica algo na sua vida que precisa ser tirado, algo que é um sobrepeso, talvez uma ansiedade, talvez uma preocupação, não sei se um pecado, não sei se uma situação de falta de perdão. Pensa nisso aí um instante, nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, eu entro em Tua presença, colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos, pedindo que se há alguma coisa, Pai, que está pesando nossas vidas, que está nos fazendo ficar mais lentos, que está nos prejudicando, que não é da Tua vontade, que o Senhor nos mostre e atua em nós com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser leves, viajar leves. Se há pecado, nós colocamos diante de Ti, crendo no Teu perdão. Se há uma situação de ansiedade, nós
colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor lança, Pai, tudo isso fora, Pai. Se há algo que eu precise perdoar alguém, eu coloco diante de Ti pedindo forças para que eu tome essa decisão e vá perdoar essa pessoa e procure e resolva logo isso. Eu sei que pela minha força e pela força dos meus irmãos nós não conseguimos, mas conseguimos através da Tua força, do Teu Espírito em nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quarta dica de viagem, então, é a nossa dica final nesse momento. Mantenha o foco. Manter o foco é algo muito precioso. O verso 4 que nós lemos, quando fala: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Não saúdem ninguém pelo caminho. Jesus aqui ele não está dizendo para os seus discípulos serem mal educados. Jesus aqui ele não está dizendo assim, não fala com ninguém. Não, não é isso. O que Jesus aqui está ensinando é com base nos cumprimentos daquela época. Naquele momento ali, o cumprimento dos viajantes ali no Oriente, ele era algo muito longo, era algo muito tedioso. Então, se os discípulos fossem parar para cumprimentar ritualmente cada um dos viajantes, isso traria uma perda de tempo, isso traria uma distração e, consequentemente, o foco da missão poderia ser perdido. Às vezes nós perdemos o foco porque estamos perdendo tempo com coisas bobas. É interessante que se nós lermos aqui o verso 5 desse mesmo capítulo, Jesus ele vai explicar essa questão do cumprimento, quando ele diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Paz aqui é o shalom. Jesus ele está simplificando a forma de cumprimentar. Olha só, não seja mal educado, não. Você vai lá e dá paz para o povo. Só não demora para você não perder tempo com coisas que são lícitas, com coisas que são do nosso dia a dia, mas que às vezes estão tirando o foco da missão. Há muitas coisas lícitas que distraem. Você já experimentou parar para escrever alguma coisa na sua casa? O celular vai tocar, o relógio vai falar contigo, a Amazon vai entregar alguma coisa. É tanto movimento ao redor que você, às vezes, e eu me coloco nisso, nós não conseguimos parar para fazer um simples esboço. Quando eu escrevi esse esboço aqui, eu coloquei o fone no ouvido, desliguei o celular, tirei o relógio. Porque estava o ambiente, ainda que fosse tranquilo, mas me tira a atenção. A tecnologia me tira a atenção. Talvez a tecnologia tire a sua atenção para muitas coisas. Isso é lícito. O trabalho excessivo pode estar tirando a atenção da gente, daquilo que é primordial. O relacionamento, se ele estiver desequilibrado ou desbalanceado, ele pode nos estar tirando do foco daquilo que o Senhor tem para nós. As lutas que enfrentamos, quando nós não tomamos aquela dica anterior, não colocamos as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, as lutas que enfrentamos, elas podem estar tirando a nossa atenção. Então, novamente o texto de Hebreus, eu li o verso 1 do capítulo 12, a parte A do verso 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o autor aos Hebreus ali, ele está falando sobre essa corrida que é a proposta, ele conclui esse primeiro entendimento dizendo assim, olha, mantenha o foco em Jesus. Tenha os olhos fitos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós nos distraímos quando nós deixamos que algo tire os nossos olhos de Jesus. Eu preciso permanecer focado. E já concluindo então, a Bíblia nos conta a história de Pedro, Mateus 14, quando Pedro tem uma experiência fantástica. Pedro, naquele momento ali, ele anda sobre as águas. Gente, eu acho isso aí fantástico. Uma situação de tempestade, barco para um lado, para o outro, os discípulos lá, que eram tudo marinheiro experiente, mas eles não estavam sabendo mais como fazer. De repente vem um vulto lá, vem um movimento meio esquisito, e aí entende que é Jesus, e aí
no auge daquela emoção toda, Pedro fala assim: mestre, se és tu, me deixa ir contigo sobre as águas. Eu acho essa frase fantástica. Pedro ali ele vai ter uma experiência espetacular de fé, e às vezes o Senhor nos chama, Ele nos dá a oportunidade a termos experiências de fé. Pedro nos leva a esse entendimento aqui nesse texto. E nós, mesmo cristãos na igreja, estamos tendo experiências de fé, mas em algum momento, aí o texto diz que Pedro ele se lança à água, diz assim, o Senhor responde a Pedro, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Aí a gente olha para o primeiro passo para botar sobre a água. Aí eu já acharia, é algo fantástico, só mesmo sobre a palavra de Jesus. Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, se o texto tivesse parado aí, seria legal, né? Mas aí a Bíblia ela não esconde os fracassos também dos seus, assim como nós não devemos esconder os nossos fracassos. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. No meio daquela experiência toda que Pedro estava vivendo, ele começou a reparar no vento. Irmãos, quando nós tiramos os olhos de Jesus e passamos a ter medo, afundar é uma questão de tempo. Se eu tiro o foco da onde deveria estar, eu começo a afundar em meio às tempestades da vida. Então, o que nós não podemos esquecer é que Jesus ele está ao alcance de nós, aguardando o nosso salva-me. Então, se em algum momento eu perdi o foco, eu tenho que pedir a Jesus que me leve de volta para Ele, que me leve de volta ao seu plano para a minha vida. Irmão, mantenha o foco. Retire o excesso de peso da bagagem. Siga o roteiro de Jesus. Não viaje sozinho. Assim, você terá uma viagem leve.